Deus seja louvado, Jesus seja louvado e o Espírito Santo de Deus esteja conosco. Irmãos e irmãs, quantas vezes nós, enquanto cristãos e enquanto seres humanos, não sabemos o que dar a Deus. Não sabemos como agradecer a Deus. São Paulo, ele nos disse que quando formos agradecer, pedir e louvar, sempre nos falta a palavra. E Deus, através do seu Espírito, fala em nós com gemidos inexprimíveis. Mas hoje, no salmo que nós ouvimos, o salmista faz a seguinte pergunta: o que poderei retribuir ao Senhor Deus, que tudo fez em meu favor? Uma pergunta que todos nós fazemos: como eu vou agradecer a Deus por todo o bem que Ele fez por mim? Como eu vou dar graças a Deus por todas as belezas que Ele colocou ao meu dispor? Não sei vocês, mas quando eu me tomo em oração, eu começo a fazer promessas a Deus dizendo: Senhor, Tu és tão bom, eu não quero mais pecar. Senhor, Tu és a luz da minha vida, eu não quero mais andar na escuridão. Senhor, Tu és a tudo aquilo que funciona na minha vida, eu não quero ir a caminho nenhum. E nada disso eu me sinto como que agradecido a Deus. E hoje no Salmo nós aprendemos como devemos fazer. Quando nosso coração estiver pleno de alegria, pleno de graça e cheio de Deus, e na força do Espírito, nós quisermos agradecer, nós precisamos elevar o cálice da nossa salvação, invocando o nome santo do Senhor. Prestar atenção quando o Salmo diz: o que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo que Ele fez em meu favor? Um ponto de interrogação. Resposta: elevo o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. E por que nós fazemos isso? Porque o cálice, o pão, a Eucaristia que nós celebramos e hoje comemoramos o corpo e o sangue de Jesus, é a eterna aliança no sangue de Cristo. Neste mundo houve duas alianças e não haverá mais nenhuma. Na primeira leitura de Êxodo, nós ouvimos Moisés que diz ao povo: a quem vocês querem servir? O povo em um coro só diz: serviremos e faremos tudo o que o Senhor mandar. Moisés sacrificou um bode, pegou o sangue daquele bode e aspergiu sobre o povo, e o povo se sentiu purificado. Esta é a antiga aliança. Com Jesus, nós já não temos mais sangue de animais, nem sangue de bodes, nem sacrifícios cruentos, ou seja, derramamento de sangue. Nós temos o próprio Jesus oferecido em sacrifício. Por isso que nós, ao lermos hoje a carta aos Hebreus, vemos que aquele que escreve a carta diz: Jesus entrou no santuário de uma vez por todas. Ele fez um sacrifício que vale do dia em que ele entra no santuário até a eternidade. Esta é a aliança em seu sangue. Quando nós pensamos nesta aliança,
naquilo que nós, pelo Espírito Santo, respondemos a Deus, nós dizemos: Senhor, eu creio. Senhor, eu aceito que o teu corpo e o teu sangue, consagrados na Eucaristia, na grande ação de graças da igreja, é o teu corpo que eu como, é o teu sangue que eu bebo. E quando nós, bebendo o sangue de Jesus, comendo a carne de Jesus, nós todos entramos em comunhão com Ele. E uma comunhão que não pode ser desfeita. Basta a gente perceber que a comunhão, ela nos faz entrar e realizar coisas que nós não estamos acostumados. Sintonizar-nos com Deus de uma tal maneira que Deus, ele faz parte de nós e nós fazemos parte de Deus. Existe aquela música muito famosa do Congresso Eucarístico que diz: quando te dominas o cansaço e já não puderes dar um passo, quando bem ao mal ceder e tua vida não quiser ver o novo amanhecer. O que a gente canta? Levanta-te, come, levanta-te, come, que o caminho é longo, caminho longo. Eu sou teu alimento, ó caminheiro. Eu sou o pão da vida verdadeiro. Te faço caminhar, vale monte atravessar, pela Eucaristia, Eucaristia. Entendem o que nós hoje fazemos enquanto igreja? Nós recebemos um pão e um vinho, que já não são pão e vinho, é corpo e sangue de Jesus, e que nos faz andar e nos faz subir a lugares que nós não imaginamos. Eu sou teu alimento, caminheiro, te faço caminhar vales, montes, atravessar pela Eucaristia. Só que é necessário a gente acreditar nisso. E no dia a dia, nós damos provas que nós não acreditamos. O Evangelho é claro: Jesus tomou o pão naquela última ceia e disse: isto é o meu corpo. Pegou o cálice, pronunciou a bênção de ação de graças e disse: isto é o meu sangue. Jesus não estava dizendo: este pão simboliza o meu corpo, este vinho simboliza o meu sangue. Não, eles são. No grego, quem já estudou grego aí, utiliza o verbo estin, que significa é aquilo que é. Se Jesus disse que aquele pedaço de pão era seu corpo, é o corpo de Jesus. Se Jesus disse que aquele pouquinho de vinho é o sangue dele, é porque é de verdade. Mas no dia a dia nós somos traídos pelos nossos olhos. Porque quando a gente consagra o pão e o vinho, o que nós vemos? Continuamos vendo pão e vinho. Quando nós sentimos o gosto da Eucaristia em nossas bocas, que gosto nós sentimos? De pão e de vinho. Mas pela fé nós sabemos o quê? Que não é pão e que não é vinho. É corpo e sangue de Jesus. Por isso que na hora da consagração, o padre, terminando de invocar o Espírito Santo sobre as oferendas, ele se levanta da adoração do cálice e diz: eis o mistério da fé. E aí a gente responde
3 respostas. A mais bonita de todas é aquela: todas as vezes que comemos deste pão, todas as vezes que bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda. Só que no dia a dia, nas conversas que nós temos, a gente não acredita. Certa vez, conversando com alguns amigos, amigas, estávamos todos juntos, e sempre que a gente vai conversar com um amigo e uma amiga, quando não é amigo assim muito íntimo, se você é padre, sempre cai naquelas perguntas, né? Aí um dia, conversando com os amigos, um disse assim para mim: ô padre, um dia o senhor me deixa eu dar uma talagada naquele vinho que o senhor bebe na hora da missa? O senhor me deixa tomar aquele vinho que o senhor bebe na hora da missa? Eu perguntei assim: você é católico? Ele disse assim: sou, claro. O senhor me vê na igreja todo dia. Mas aonde que você me vê tomando vinho? Ué, na hora da comunhão, o senhor vai lá, o senhor come aquele pedaço de pão e bebe aquele vinho. Falei assim: ah, é? Verdade, menino? Então estou tomando uma coisa que eu não estou sabendo, porque até onde a minha inteligência e a minha fé me leva, ali eu não tomo vinho e nem como pão. Eu como carne e sangue de Cristo. Você nunca conversou com alguém e ele disse isso para você? Ou na sua cabeça nunca isso foi uma pergunta que ficou: será que é corpo? Será que é sangue? Certa vez fizeram a mim uma pergunta dizendo assim: ô padre, o senhor não tem vontade de que na hora da consagração aquele vinho se transforme em sangue e aquele pão se transforme em carne? Você não tem vontade disso, não? Eu falei assim: ué, mas eu vou ter vontade de uma coisa que acontece? Não, mas acontecer de verdade. Ué, mas acontece de verdade. Não, mas acontecer igual lá em Lanciano, lá em 316, em que um padre estava celebrando, e porque ele não acreditava na Eucaristia, na mão dele o pão se transformou num pedaço de carne e o vinho se transformou de verdade, entre aspas, materialmente em sangue. Está lá exposto até hoje em Lanciano esse milagre. O senhor não quer que aconteça isso contigo, não? Eu falei assim: meu filho, se um dia aquela hóstia branca e aquele vinho se transformar em carne e sangue de maneira material, eu abandono a batina. Porque eu não fui digno de acreditar sem ter visto. Não foi isso que Jesus diz a Tomé? Feliz aqueles que acreditam sem ter visto. Se um dia acontecer isso comigo, você pode saber que eu vou chorar a vida inteira e a primeira coisa que eu vou fazer é tirar a roupa de padre e dizer: eu não posso ser. Não posso. Porque eu não fui digno de acreditar naquilo que eu estava fazendo no grande mistério da fé. Percebem a grandeza dessa festa de hoje e como isso impacta a nossa vida? E precisa impactar de verdade. Eu não posso nunca ter dúvidas pela fé, isso escutem bem, pela fé que o pão é corpo e que o vinho é sangue. Não posso. E eu tenho que me esforçar sempre, porque na hora que eu levanto o cálice com sangue, levanto o corpo de Jesus, vocês dizem o quê? Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. E esse alimento que nós tomamos aqui, ele é alimento para a vida eterna. Vocês conseguem perceber isso?
Por que que nós não sentimos ainda gosto de carne e gosto de sangue? Porque ainda estamos nesse mundo. E a fé que nós temos nesse mundo, ela não é uma fé, ela não é algo palpável. Ela é algo acreditável, algo crível, que eu acredito e que o outro pode experimentar, mas a fé, ela é um dom de Deus, ela não é um esforço intelectual. Eu tenho certeza, e posso adivinhar o pensamento da maioria de vocês aí, como é que eu vou entender de maneira racional que um pedaço de pão é carne e que um pouquinho de vinho é sangue? De maneira racional, você nunca vai chegar a essa conclusão. Mas como diz o Papa João Paulo II, São João Paulo II, ele diz naquela carta dele, Fides et Ratio. Se você ainda não leu, procure na internet. Fides, fé, ratio, razão. Ele diz que o ser humano, para conhecer, possui duas asas. A asa da razão e a asa da fé. E as duas devem estar funcionando bem, porque senão o homem não consegue alçar o voo pelo qual ele foi criado. O que adianta um pássaro que foi criado para voar ficar comendo milho com as galinhas? Vocês já ouviram a história, né? Da águia e das galinhas, uma história muito antiga, em que uma águia, ela caiu no meio das galinhas e ela começou a conviver ali com as galinhas e sempre estava ali. As galinhas não voavam e ela não voava também, mas ela era uma águia. Um dia passou uma águia em cima do galinheiro, olhou bem para ela, desceu, e aí a doideira, né? A águia falou para a outra assim: ué, o que você está fazendo aí? Ela disse: ué, eu estou aqui vivendo como galinha, mas você não é galinha, você é águia, você pode voar numa altitude de 1000 metros e ver tudo aquilo que as galinhas não vê. A águia disse: eu acho que eu não quero não. Eu acho que isso é muito perigoso, eu tenho medo de altura. Aí a águia insistiu e aquela que estava no galinheiro começou a voar e ela percebeu que aquela asa que Deus havia dado a ela era capaz de dar uma visão além de tudo aquilo que as galinhas tinham visto. Comparando uma história com a outra, você é uma águia que talvez está sendo criada como galinha. A galinha, ela só olha para o chão. O mal que ela consegue ver é o puleiro para ela subir e dormir. A águia não. Ela voa do alto, ela enxerga mais longe, ela vê horizontes, ela vê tudo aquilo que as galinhas não veem. Ou seja, o cristão que não tem fé e fica apenas buscando fazer um raciocínio com a razão para compreender as coisas da fé, nunca vai dar conta de enxergar o que é necessário. Se você for galinha, você vai ver aqui nesse altar apenas um teatro, em que o padre faz muito bem. Agora, se você for águia, se estiver funcionando bem a sua asa da razão e a sua asa da fé, você vai ver o corpo e o sangue de Cristo, vai estar diante do Calvário e dizer: Senhor, meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. É para isso que nós temos essa festa de hoje. Se não fosse a pandemia, nós sairíamos com o Santíssimo para a rua fora. Mas muita gente olharia aquilo apenas como um pedaço de pão. Existe muita galinha na Igreja Católica, quer dizer, existe muita águia
na Igreja Católica que se acha galinha. Todos vocês são águias. Todos nós somos águias. Mas alguns insistem ainda em viver vida de galinha. E viver vida de galinha para o cristão não serve. Temos que alçar mais voos. Temos que fazer igual São João. O Evangelho de João, ele é representado por uma águia, porque João viu aquilo que nenhum outro apóstolo foi capaz de ver. João foi o único apóstolo que estava aos pés da cruz e viu tudo aquilo que aconteceu com Jesus. Você quer ser? Você quer acreditar? Comece a acreditar nessa ação de graças. Como eu poderei agradecer ao Senhor Deus por todo o bem que Ele me fez, vindo à missa e elevando com o Padre o cálice da minha salvação. Por isso que missa não é obrigação para nós, é alegria. Por isso que missa não é para nós nenhum tipo de cansaço. Hoje, eu celebrei 5 missas com essa agora. Mas me pergunta se eu estou cansado. Nem um pouquinho. É uma alegria poder fazer Jesus ser dado a vocês. É uma alegria ser padre. Claro que tem os desafios, as coisas... Mas você imagina um pai e uma mãe quando vê seu filho. A alegria que é, o padre é assim também. Não se cansa nunca de celebrar este mistério. Ah, mas é tudo igual, é sempre a mesma coisa, é sempre as mesmas palavras. É verdade, mas você não é igual. Amanhã nós teremos missa às 19 horas e vamos realizar tudo igual. Mas a palavra vai ser diferente e você vai ser diferente. Você vai vir buscar outra coisa. E aquilo que nós fazemos é o que Jesus fala quando Ele consagra o cálice. Isto é o meu corpo, este é o meu sangue, que será derramado por vós. Fazei isto, ou seja, celebrar a Eucaristia em memória de mim. Quando nós nos reunimos, nós estamos reunidos em nome de Cristo. Por isso que na hora que termina a consagração, a oração eucarística, o padre levanta o cálice e a hóstia e diz: por Cristo, com Cristo e em Cristo. Vocês imaginam? Por Cristo, ou seja, por Ele, com Cristo, na companhia dEle, e em Cristo, em comunhão com Ele, nós elevamos o cálice da nossa salvação. Entenderam? A grandeza dessa festa não é só uma reunião de pessoas, não é só uma vinda aqui, um sentar no banco, um escutar o padre. É você dizer para Deus: Senhor, como eu não tenho muito mais para te dar, eu te ofereço o cálice da minha salvação, invocando o teu nome. Como nos diz a última palavra para terminar, como nos diz em Provérbios: se alguém quiser oferecer todas as suas riquezas, todos os seus bens, para comprar o amor, será tratado com desprezo. Da mesma maneira, se você quiser oferecer tudo o que você tem, a sua vida, a sua família, para comprar isso que Jesus faz para nós de graça, de maneira gratuita, você será tratado com desprezo. Porque nada que a gente tem é capaz de pagar o que Jesus fez por nós. Por isso que nós dizemos, a única maneira da gente pagar a Jesus é elevando a Ele
o cálice da nossa salvação.